vocês estão? Vocês estão bem? Bom, começando o nosso encontro então, eu quero fazer perguntas para vocês. Duas delas são uma do desafio, né? Os desafios. Vocês conseguiram cumprir o desafio que a gente passou para vocês? Lembra o desafio de fazer alguma ação de amor ao próximo, né? Abraçar alguém, ligar para algum amigo esquecido. Eu espero que vocês tenham conseguido. Se quiserem contar pra gente, mandar no WhatsApp, a gente gosta de ler e de ouvir, viu? Pode mandar. Ou qualquer dúvida, né, que tenha durante o encontro, pode mandar sim. Começando então o nosso encontro, a gente vai fazer a oração inicial. E antes de toda a oração inicial, a gente faz o quê? O sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A oração que a gente vai rezar hoje, como a gente vem rezando, né, de costume, é a oração do Pai Nosso, que eu acredito que já está um pouco assim na memória de vocês. Mas quem não pegou ainda, não tem problema. Feche os olhos e vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O tema do nosso encontro de hoje é: o pecado e a morte entraram no mundo por obra de Satanás. E para a gente introduzir esse tema, eu quero fazer uma pergunta que é difícil para vocês. Vamos ver se vocês conseguem responder. Nesses últimos encontros que a gente vem tendo, na verdade nos 4 encontros anteriores que a gente teve, a gente falou, nós catequistas, né, a gente falou sobre o amor de Deus, que Deus nos ama muito. Isso tá certo. Tá, então, se Ele nos ama muito, o porquê que existe tanta maldade? Por que Ele permite isso? Agora, gente, eu vou contar uma breve história para vocês. Há uns 50 anos atrás, tinha um homem que ele estava passeando numa cidade grande que ele não conhecia muito bem. E ele queria visitar os amigos dele, uns amigos deles que ele não via assim faz tempo, né? E aí ele estava com saudade. Enquanto ele seguia esse caminho desconhecido, ele se perdeu. Daí ele falou assim, agora, o que eu vou fazer? Ele resolveu ligar para o amigo dele, né? Os amigos dele, ir lá e salvar ele. Ele ligou e os amigos dele falaram assim, tá, mas onde é que você tá? E nem ele sabia onde ele estava. Aí os amigos deles falaram o quê? Vixe, mas então a gente não pode te ajudar, você não sabe nem onde você tá, como é que a gente vai saber? Né? E a reflexão dessa história, gente, é a seguinte: se a gente não sabe nem a raiz do problema, se a gente não sabe nem qual é o problema, né? Como é que a gente vai achar a solução para esse problema? Tô aqui com uma caixa na mão. E eu quero que vocês tentem adivinhar o que tem nessa caixa. Quem adivinhar, ganha o que tem dentro dela. Para isso, vocês vão pausar esse vídeo e escrever no comentário o que vocês acham que tem aqui dentro. Como eu falei, quem adivinhar, ganha o que tem aqui dentro. Vou revelar para vocês o que tem aqui dentro. Essa caixa tem nada. Vocês se sentiram enganados, gente? Pois é, eu me sentiria. Aqui dentro dessa caixa, essa atividade que a gente colocou para vocês é a representação do que o Sem Sombra faz com a gente. Ele vem, nos mostra o presente é o pecado, em forma bonita, com certeza, né? Atraente, né? Colorida, tal, pra gente poder abrir e pensar que é uma coisa boa, mas não é bem assim. O presente pode ser bonito por fora, mas por dentro não é aquilo que a gente espera. O pecado é isso, ele nos entrega como uma coisa boa, uma coisa positiva, e a gente vai caindo na dele, né? E aí, quando a gente vai descobrindo o que é esse presente, na verdade a gente só vai se afundando, porque na verdade são coisas que só vai nos fazer mal, só vai nos levar para baixo. Pra gente começar a entender todas as coisas que eu falei, né, sobre o tema, contei da história, fiz a pergunta para vocês, a gente vai fazer uma leitura na Bíblia, né? Então pega lá a Bíblia de vocês pra gente poder ler. A leitura de hoje é João, capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Aí vocês vão pular pro versículo 41 e vão do versículo 41 ao 47. Mas antes de fazer a leitura, lembra que eu ensinei pra vocês, né, com o Evangelho, o que a gente faz. Então vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Jesus então falava com os judeus, que estavam acreditando nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Eles lhes responderam: nós somos descendentes de Abraão, e não temos sido escravos de ninguém. Como é que tu dizes, vocês serão livres? Jesus lhe respondeu: eu garanto a vocês, todo aquele que faz pecado é escravo do pecado. Mas o escravo não permanece na casa para sempre. O filho permanece para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês serão realmente livres. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles lhe disseram: nós não nascemos de nenhuma prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus lhes disse: se Deus fosse mesmo pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e estou aqui. Não vim por mim mesmo. Foi Ele que me enviou. Por que vocês não entendem a minha fala? Por que não podem ouvir a minha palavra? O pai de vocês é o diabo, e vocês querem realizar os desejos do pai de vocês. Ele era assassino desde o princípio, e não esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem dentre vocês pode me acusar de algum pecado? Se lhes digo a verdade, por que não acreditam em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso é que vocês não as escutam, porque vocês não são de Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? E aí, o que vocês acharam do encontro até agora? Refletiram um pouquinho sobre a pergunta que nós deixamos para vocês no começo? Se Deus nos ama tanto, por que será que coisas ruins acontecem, pessoal? Nos últimos encontros, como a catequista Natália falou, nós falamos muito sobre o amor de Deus e como Ele ama cada um de nós. Ele ama cada um de nós de uma forma muito especial, de uma forma única. Mas se Deus tem tanto amor, pessoal, se Deus ama tanto a gente, por que será que a gente fica doente? Por que será que pessoas passam fome? Por que será que existe tanta violência? Por que será que tantas coisas ruins acontecem no mundo se Deus é só amor? Se o que vem dele é só amor? Bom, pessoal, a gente leu no Evangelho muito bem a resposta para isso, né? Jesus já nos alertava para esse mal. Esse mal se chama pecado, isso mesmo, se chama pecado, que é uma coisa que todos nós cometemos, não tem jeito, pessoal. Se uma pessoa falar assim: não, eu não cometo nenhum pecado, só em ela falar isso, ela já está cometendo um pecado, porque não tem realmente jeito. Todos nós seres humanos cometemos pecado. E quem que é o responsável por esse pecado, pessoal? Será que é Deus? Será que é Deus que é o responsável pelo pecado? Não, né, pessoal? O responsável por esse pecado é o sem sombra, aquele mesmo que vocês estão pensando. É o Satanás, é o diabo, né, pessoal? É o rugro. Então ele é o responsável por instituir o pecado no mundo. Ele que fica lá no nosso ouvidinho, que atazana nossas ideias. É ele que tenta nos afastar do amor de Deus. Então no mundo existem duas forças. Existe o amor de Deus e existe Satanás, que assim como na dinâmica que nós fizemos, ele tenta nos atrair da melhor forma possível, né? Por exemplo, qual comida faz bem? O chuchu ou o chocolate? Qual que é a melhor comida? Qual que é a comida que vocês preferem? Uma salada de chuchu ou um chocolate? Resposta óbvia, né, pessoal? A gente prefere comer o chocolatinho. Só que o que é mais saudável? Um monte de barra de chocolate ou um monte de salada? Um monte de salada é muito mais saudável para o nosso corpo, né, pessoal? Só que o chocolate ele é mais atrativo, ele é mais gostoso, ele atrai mais a gente. Porém, ele faz mais mal. E é isso que é o pecado. Então, o pecado, pessoal, são as falhas que nós cometemos que acaba muitas vezes sendo mais atrativo. Vamos dar um exemplo de pecado.
um pecado que a gente pode cometer na nossa casa. Vamos supor que a gente esteja ajudando nossa mãe na limpeza de casa e aí nossa mãe deu uma saidinha, foi no mercado fazer uma comprinha, deixou só nós fazendo uma limpeza de casa. E aí a gente derruba a Tupperware preferida dela e quebra. E vocês aí sabem, né? As mães que estão nos assistindo sabem que Tupperware é uma coisa preciosa. Tupperware, você chegar em casa sem a Tupperware da mãe, a coisa complica. Então aí você quebrou a Tupperware favorita da sua mãe. O que a gente vai fazer agora? Aí nossa mãe chega. O que você faz? Você conta pra ela, mãe, ó, quebrei sua Tupperware preferida. E aí fica de castigo, leva bronca? Ou você esconde debaixo do tapete, ou joga no lixo ali rapidão, e quando sua mãe perguntar da Tupperware, você fala, não, nem estava sabendo de ter Tupperware nenhuma, nem peguei ela. Você conta essa mentirinha ou você conta a verdade? Então, pessoal, o mais atrativo, o mais conveniente pra gente é o quê? É mentir, né? É esconder a Tupperware, falar que você não viu, por quê? Porque daí não vai dar nada pra você. E é isso que Satanás tenta fazer com a gente. Tenta iludir a gente dizendo que o pecado é uma coisa boa, né? Que nos faz bem, quando na realidade é igual a caixinha de presente. Ele é vazia. Quando a gente entra no mundo de pecado, a gente entra no mundo vazio, sem futuro, né? Então por que existe um mal no mundo, pessoal? É por culpa de Deus? Não, é por culpa de Satanás, é por conta dos pecados. Todo pecado que a gente comete, por mais simples que seja, é um passinho para trás que a gente dá do amor de Deus. Então são as duas forças que agem sobre nós, o bem e o mal. Quando a gente pende muito para o mal, as coisas ficam desordenadas. E é por isso que o mundo está esse caos aí que muitas vezes a gente vê nos noticiários. Porque as pessoas tendem a escolher o pecado, tendem a escolher o lado de Satanás e acabam se afastando de Deus, acabam se afastando do amor de Deus. E a gente tem que buscar sempre o contrário, né, pessoal? Sempre estar em oração, sempre participar das missas, sempre participar dos encontros de catequese, sempre estar conectado com Deus. Quanto mais conectado com Deus nós estivermos, não é que a gente não vai pecar. Como eu falei para vocês, todos nós cometemos pecado, não tem jeito. Porém, se a gente estiver enraizado no amor de Deus, nossos pecados serão facilmente perdoados. Então a gente vai ter melhor essa noção, vai ter nosso coração mais preparados para Deus. Agora, se a gente estiver totalmente desconectados de Deus e olhar só para o mundo, a gente vai pecar, e a gente vai se afundar cada vez mais. E cada vez mais seremos uma caixa vazia. Cada vez mais faremos mal para nós mesmos e para o mundo. E é o que as pessoas, infelizmente, estão fazendo hoje em dia. Por isso que existe tanto mal no mundo. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, temos esse dever de fazer a nossa parte, estar conectado com o amor de Deus e sempre estar melhorando o nosso ambiente, da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta. Satanás, então, pessoal, é o grande responsável aí pelos males que existem no mundo. Então ele é o grande responsável pelo pecado. E ele tem 3 grandes obras, as 3 principais obras dele, que nos afetam demais e a gente tem que procurar correr, tem que procurar fugir dessas obras. A primeira delas, pessoal, é a mentira. Então Satanás é o pai da mentira. Então ele faz algumas promessas assim de felicidade, promessas de alegria, promessas de que nós vamos ter uma vida boa. Só que tudo isso não passa de farsa, pessoal, não passa de mentira. Vocês ficaram todos felizes quando a gente falou que na caixinha vocês ganhariam o que tinha dentro, né? Vocês já pensaram em alguma coisa boa, pensaram que poderia ser algum presente, algum brinquedo, alguma coisa bacana. Quando vocês viram, não tinha nada na caixinha, vocês foram enganados. E é isso que Satanás faz com a gente. No começo, quando a gente começa a mentir, pode parecer que, eu tô me safando, tô me dando bem, né? Eu quebrei o Tupperware da minha mãe e acabei ficando sem culpa, fiquei sossegado, fiquei tranquilo. Mas pessoal, imagine só o dia que sua mãe descobrir que você que quebrou o Tupperware. Ela vai ficar brava pelo Tupperware e vai ficar brava porque você mentiu. Então vai ser um duplo castigo que você vai ganhar. Então é muito pior. Então
São promessas de felicidade, mas lembre-se, Satanás é o pai da mentira, então ele tem essa obra muito forte dele, que é tentar convencer a gente a contar mentira, mentir para os nossos amigos, mentir para os nossos familiares, e a gente sabe que esse não é o caminho do sucesso, não é isso que Deus fica contente que a gente faça. A segunda grande obra de Satanás, pessoal, foi o roubo. Então é o roubo, né? Então é a segunda coisa assim que ele tem que procurar fugir de qualquer atividade relacionada a roubo. Roubo não só no sentido de ir assaltar alguém, né? Roubo no sentido de você roubar a esperança, roubar um sorriso, às vezes falar uma coisa triste para alguém que já está triste e afundar ainda mais a pessoa, né? E roubo de posição. O grande sonho de Satanás é ocupar o lugar de Deus. Então é roubar aí o lugar de Deus. Ele quer ser o nosso condutor. E nós sabemos que não, que nosso único Deus verdadeiro, nosso único Deus amoroso é Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós não podemos deixar Satanás nem sonhar com essa possibilidade. Mas é uma obra que ele tem, uma obra muito forte de induzir nós ao roubo, de querer ocupar o lugar de Deus em nossa vida, de querer que o pecado e ele seja o centro da nossa vida, né? Nos ilude dessa forma. E nós, com força da nossa fé, temos que sempre estar atentos a essas situações e olhar sempre o caminho de Deus. E por fim, a morte. É outra obra aí de Satanás, que é a morte. Foi ele que instituiu a morte no nosso mundo. Então, o pecado e Satanás, o destino final é sempre o mesmo. Ele mata, né? Então a mentira mata a amizade, mata o amor, o pecado mata a comunhão, mata a união, mata a paz. Então, Satanás é isso. Então, o resultado do pecado é sempre o mesmo, é sempre a morte. Então, essa é a terceira grande obra dele, que o desejo dele é destruir vidas, destruir famílias, para que nós se afastamos cada vez mais de Deus e ele assuma ainda mais o controle de nossa vida. Então essas são as três grandes obras de Satanás que nós temos que fugir, pessoal. Fugir, tanto da mentira, como do roubo, como da morte, do pecado de forma geral. Então, Satanás quer nos iludir, quer nos enganar, e nós temos que se aproximar cada vez mais de Deus para a gente se afastar cada vez mais dessas obras dele. E isso começou, pessoal, há muito tempo atrás, lá na criação do mundo, quando Deus criou Adão e Eva. Vocês sabem quem é Adão e Eva? Sabem? Lembram dessa história? Essa história está lá em Gênesis, né? Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, conta a história de Adão e Eva. Adão e Eva, pessoal, foi uma das primeiras criações de Deus. Foram os primeiros humanos criados por Deus. Então, Deus criou Adão e da costela de Adão criou Eva e colocou eles para viver num lugar chamado Jardim do Éden, que era um lugar muito bom de se viver. Tinha árvores, natureza, animais, tinham tudo o que eles precisavam para ser felizes. E de fato, Adão e Eva eram muito felizes. Deus gostou muito das coisas que ele criou, gostou muito de Adão e Eva, fez nós seres humanos a sua imagem e semelhança, colocou todo o amor dele, todo o carinho que ele tinha na nossa criação, na criação do ser humano, na criação do Adão e Eva. E Adão e Eva, pessoal, vivia feliz da vida. Pensem em duas pessoas felizes, pensem em duas pessoas muito felizes. Era Adão e Eva, pessoas felizes da vida, viviam tranquilos, lá no jardim, sossegados, tinha cachoeira, não era esse calor aí que nós estamos vivendo, né? Era um tempinho agradável, um tempinho gostoso, tinha comida à vontade, comia fruta, um monte de coisa, não precisava trabalhar. Adão e Eva não precisava sair para trabalhar, não precisava acordar cedo, não, vivia tranquilo, vivia na paz, na tranquilidade. O Satanás ficou com inveja de tudo isso, ficou com inveja dessa criação de Deus, e como a gente já conversou sobre as obras dele, né? Satanás quer roubar a posição de Deus. Ele quer que a gente veja ele como Deus, e não nosso Deus misericordioso. Então o que ele fez? Começou a falar mentirinhas lá para Adão e Eva. Começou a contar mentira, falar que o pecado era bom, que eles deveriam comer uma maçã, a única maçã que Deus disse que eles não poderiam comer do Jardim do Éden.
Então Deus falou, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, somente naquela árvore central, naquela maçã, vocês não podem comer daquele fruto. Só que essa maçã, pessoal, era uma maçã muito bonita. Era uma maçã muito saborosa. Sabe quando vocês veem uma comida, assim, aquele prato de comida, que vocês falam, nossa, eu tenho que comer essa comida. Ela é muito gostosa, ela é muito boa. Então, como a gente falou, né? O pecado, ele atrai a gente. Então, ele tem uma cara boa, o pecado. Então, ele quer seduzir a gente. E aí, Satanás começou a colocar na cabeça de Adão e Eva que eles deviam comer a maçã, que era muito saborosa, que quando eles comessem a maçã, um mundo novo ia se abrir para eles. O que eles fizeram? Acabaram entrando na conversa da serpente, acabaram entrando na conversa de Satanás e mordendo a maçã. Quando morderam a maçã, então realmente um novo mundo abriu para ele, né? Um mundo do pecado. Então eles foram atraídos pelo pecado, mas infelizmente descobriram o poder, a ação que o pecado tem na vida das pessoas, que é de enganar, que é de matar, que é de se desiludir. Então Satanás conseguiu enganar Adão e Eva, né? Então prometeu felicidade, prometeu uma coisa boa, mas eles descobriram que aquela maçã que era gostosa no início acabou levando Adão e Eva à morte, né? Então o pecado nos leva à morte. É aquela famosa frase, né, pessoal? O salário do pecado é a morte. Então nunca se esqueçam dessa frase. Até anotem aí no caderninho de vocês. O salário do pecado é a morte. Então a consequência do pecado é sempre a morte, é sempre a destruição. E Satanás tenta fazer isso conosco todos os dias, tá, pessoal? Então ele tenta nos enganar, tenta apresentar soluções mais fáceis para os nossos problemas, como a gente falou lá na história, né? Se você não sabe aonde você está, qualquer lugar vai servir. Então, Satanás procura colocar isso na nossa cabeça. Ele tenta tirar o nosso GPS, tenta tirar ali o nosso rumo. Ele tenta nos enganar, colocar promessas falsas, tenta seduzir a gente com soluções fáceis, com soluções rápidas, mas o pecado realmente é uma coisa que nos destrói. Satanás não quer que a gente seja amigo de Deus, pessoal. Ele quer que a gente seja amigo dele, para daí sim a gente responder somente a ele e não a Deus. Então ele vai fazer de tudo no nosso dia, na nossa semana, na nossa mente. Ele vai fazer de tudo para a gente se afastar de Deus. Quando você estiver lá na hora de dormir, que você fala, hoje eu vou rezar aqui antes de dormir. Na hora vai começar a te bater um sono, o vizinho vai ligar o rádio lá nas alturas, vai começar um monte de distração que vai impedir você de fazer sua oração. Na hora que você fala assim, hoje eu vou na missa. Na hora vai vir um amigo seu te chamar para brincar, vai começar a passar um programa legal na televisão, um jogo que você estava querendo baixar vai ser liberado, começar a vir um monte de distrações para te afastar de Deus. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas coisas e sempre estar focado no amor de Deus, para a gente seguir sendo filho dele, seguir tendo esse amor de Deus que a gente falou tanto nos últimos encontros. Na leitura do Evangelho de João, que nós lemos agora há pouco, os discípulos de Jesus perguntaram assim, como que a gente vai ser livre se nem escravos a gente era? Mas não, pessoal, nós somos escravos sim, e não é uma escravidão de ser acorrentado, de ser preso num quarto. É a escravidão do pecado. O pecado realmente ele nos escraviza, ele nos deixa reféns aí de situações que não são bacanas, que não são legais. Então, apenas Deus, apenas Jesus, apenas Nossa Senhora pode nos liberar, pode nos livrar aí dessa escravidão do pecado. No começo, o pecado é ótimo, é uma maravilha, as coisas tudo acontecem de uma maneira excelente na nossa vida. Então, no começo, o pecado é maravilhoso, mas depois as consequências vêm e não são bacanas. Então, não caem nessa armadilha, né? Como eu falei, é impossível a gente não pecar, mas sempre que a gente pecar, nas nossas orações vamos procurar pedir perdão. Nas missas, né, que a gente participava, vamos procurar sempre de coração sincero, de coração aberto, pedir o perdão a Deus, se arrepender dos pecados que a gente comete e sempre ficar atentos para não
cometer de novo. Encerrando o nosso encontro então, pessoal, agora a gente vai fazer a oração final. Só que antes de rezar uma oração, né, eu queria falar para vocês que a oração não é só falar, rezar um Pai Nosso, um Santo Anjo. A oração é uma conversa com Deus. Por isso, quando vocês forem rezar, não é somente rezar um Pai Nosso, um Santo Anjo, vocês realmente conversem com Deus. Porque Ele não quer seguidores dele, Ele quer amigos para Ele, entendeu? Então, a gente vai fazer isso também. Feche os olhos e vamos lá. Vamos pedir perdão, né, pelos pecados que a gente cometeu essa semana, por ter mentido, desamado o próximo. E também vamos agradecer nessa semana, né, por a gente estar com saúde. Enfim, vocês, se tiverem outra intenção, outro pedido de perdão, outro agradecimento, também pode falar do coração de vocês para Deus, que Ele escuta. Agora, gente, vamos rezar um Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a semana de vocês seja boa, abençoada, né? Com saúde, com alegria. E é isso. A bênção final. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.